Olá, eu chamo Mário Lima. Hoje, dia 29 de setembro de 2022. Estamos dando aqui prosseguimento, a uma entrevista que nós tivemos em março de 2020. Foi no sofá da sala, agora é no sofá do quintal. E estamos aqui entrevistando o pastor João Alexandre. Boa noite, pastor. Boa noite, Mário. Depois desse tempo todo aí, já 2 anos se passaram. E aí, nessa reta final agora, e é importante a gente estar batendo esse papo aí. Talvez, eu espero que a gente fale muita coisa que esclareça aí as dúvidas que ainda possam estar pairando no coração e na mente das pessoas. Perfeito. Dando prosseguimento, o pastor Alexandre é da Igreja Ministério Sol e Luz, do DF, de Brasília. E o primeiro objetivo, como a gente falou, em relação a dar prosseguimento ao que vinha sendo tratado, para quem não assistiu a primeira reunião no sofá da sala, a gente recomenda que assista. Até inicie por ela, acho que seria interessante, porque lá a gente abordou o início de 2020, em março, como havia falado, o posicionamento político do pastor, a pandemia que estava no início de março, foi colocado, a gente foi debatindo um assunto muito importante, e como o pastor conheceu Jair Bolsonaro, o atual presidente do Como me Brasil, tornei um bolsominion. Bolsominion, como se tornou, e por que apoiou ele. Então é fundamental que você que não assistiu ainda assista, e quem faz um tempinho já assistiu faz tempo, reveja de novo, para que possa estar entendendo sobre a nossa conversa que nós teremos hoje aqui. Pastor, nós elencamos aqui alguns pontos muito importantes nesse cenário hoje que nós estamos passando, tanto político como na questão da religião em si, das igrejas. A gente vê muitos ataques também, e querendo ou não, pessoas dentro da igreja realmente dizendo que não se misturam igreja com política. E qual o seu posicionamento em relação a essa questão? Igreja versus política ou igreja e política? Bom, sobre política e igreja, é um tema bem polêmico, que muitas pessoas defendem que você não deve tratar política e religião, não se mistura. Um erro gravíssimo, que inclusive custou muito caro, porque quando você tira a igreja desse cenário, você tira a igreja da sua própria história, porque a gente vai ver ao longo do período histórico muitas pessoas que trabalharam para Deus e influenciaram na política. Assim, tirar a política da igreja foi um erro que custou muito caro. E se a gente for analisar a própria história da Bíblia, a gente vai ver muitos homens e mulheres de Deus que serviram a Deus influenciando na política. Então, eu particularmente não acho que elas sejam antagônicas, eu acho que elas se completam. Certo, e dentro desse contexto, dessa política e igreja, a grande questão é como trazer essa informação, que querendo ou não é um conhecimento, que é necessário para que você forme opinião, como trazer isso para dentro da igreja de uma forma que as pessoas consigam entender verdadeiramente em relação a esta temática. Bom, primeiramente é você ter coragem de quebrar um paradigma. Eu acredito que às vezes as pessoas têm medo de tocar determinados assuntos por conta que, usando um termo que se usa muito hoje, vai ser cancelado. Então as pessoas acabam com medo de serem cancelados e ainda são favoráveis ao politicamente correto. Aí não toca nesse assunto, porque esse assunto é ruim. Então, se o líder ele não tiver coragem para quebrar esse paradigma, é o primeiro obstáculo que ele tem que vencer dele mesmo. Como abordar um assunto desse tão polêmico dentro de um cenário, de um público tão avesso a esse assunto. Então, primeira vez que você quebra isso, já fica mais fácil. Você vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai embora, vai ter gente que vai sair, mas você precisa ter consciência daquilo que você acredita. Então, esse é o primeiro aspecto. Agora, como que eu trouxe isso para dentro do Ministério Sol e Luz? Eu fiz um evento na minha casa com aproximadamente uns 30 adolescentes
Em determinados momentos eu fui e perguntei para eles como que eles se comportariam em relação à sua pátria. O que eles estariam dispostos a fazer para defender a sua pátria. Ninguém se manifestou, com exceção de meus 2 filhos, porque a gente aborda esse assunto sempre na nossa família. E um jovenzinho que já estava começando também a abrir a mente para esse tipo de assunto. Então, eu decidi fazer alguma coisa. Eu precisava entrar mesmo mais a fundo nesse assunto. Aí, como estava no auge, né, o presidente Bolsonaro falando sempre família, Deus e pátria, né? Eu botei na ordem certa e botei Deus, família e pátria, criando uma ordem e criei o projeto Deus, Família e Pátria. Eles até falam, né, Deus, Família, Pátria e Liberdade. Eu não coloquei liberdade porque se eu tenho esses 3 pontos em harmonia, com certeza eu tenho uma nação livre. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O salmista vai dizer isso. E aí nós fizemos um debate, eu fiz todo um trabalho, isso também tem slides disso, tem muito bem feito. Eu já até levei para algumas igrejas, inclusive. E aí a gente começou a abordar esse tema dentro do ministério. Aí eu trouxe desde Karl Marx, quem foi Antônio Gramsci, eu falei sobre hegemonia cultural, sobre a questão do marxismo cultural, como que isso aconteceu. Eu simplesmente não cheguei e não botei assim, eu fui trazendo todo o contexto histórico para que a igreja entenda e que existe sim um movimento de socialização no sentido desse esquerdismo que nós estamos vivendo hoje dentro das igrejas. Então muitas pessoas são cristãs, mas têm um viés ideológico de esquerda. E o que eu costumo dizer? Ou você é cristão ou você é de esquerda. Porque não tem como você ser cristão e esquerdista, porque eles são totalmente antagônicos. O princípio de Karl Marx é que a sociedade patriarcal, ou seja, é o primeiro agente opressor. Ele começa a jogar o pai contra o filho. E ele também vai dizer que a religião é o ópio da sociedade. Então ele quebra os pilares centrais do cristianismo, que é a família e a fé. Então não tem como você se dizer um cristão e ser de esquerda. Ou você não conhece o cristianismo, ou você não conhece o esquerdismo. Então, e nós abordamos esse tema todo, foi um pouco difícil no início, mas hoje, graças a Deus, o Ministério Sal e Luz é um ministério que a gente consegue conversar facilmente sobre esse assunto, sem traumas, sem danos, e as pessoas conscientizaram-se de que precisam votar. Não dá para se isentar num momento como esse. Então, graças a Deus, a gente conseguiu abordar isso aí. E já me coloco à disposição para quem quiser levar esse assunto, a gente leva essa temática e é muito legal, o resultado é muito positivo. Perfeito. E aproveitando a sequência dessa nossa conversa a respeito do projeto, né, Deus, Família e Pátria, criado, né, pelo próprio pastor, né, como ele relatou, e a gente acaba entrando num momento decisivo. Agora, politicamente, né, algumas pregações que eu tive a oportunidade de assistir, sua, né, sobre não é apenas uma questão política, e sim apocalíptica. Então é algo que nós estamos próximos, já no próximo domingo, dia 2, já de setembro. De outubro. Vou voltar aqui. Corta. Perdeu. Ok. As eleições que estão próximas do dia 2 de outubro, né, de 2022, e a gente acaba entrando numa sequência, um momento decisivo, né? E como o pastor João Alexandre avalia esse momento e aproveitamos, né, essa entrevista, que o senhor queira deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão indecisas, pessoas que estão pensando realmente em votar em Lula, que não são de esquerda nem de direita, não se consideram independente de religião,
e pessoas realmente que estão ainda decidindo, né, em quem votar nesse momento. Bom, olha só, o que nós temos hoje? O Lula ele foi desmascarado de todas as formas. A gente ainda tem aquelas pessoas que, mesmo com tudo comprovado, eu estava revendo, eu tenho muito material, e eu estava revendo algumas reportagens, matérias que saíram na televisão. Não é essa indústria de fake news, que é a maior fake news que nós vimos agora, foi essa questão de tudo ser fake news, né? A criar essa aí, uma lei de que pessoas foram presas por uma fake news que nunca existiu. Essa foi a grande fake news. Então, a gente tem hoje um cenário muito claro, porque nós temos matérias de 2006, de 2007, de 2010, sobre a transposição do Rio São Francisco, que a obra que nunca acabava, e se eles estivessem no governo até hoje também não teriam acabado. Eu lembro que uma vez numa entrevista do ministro Tarcísio, perguntaram para ele, mas vocês concluíram a obra que o PT começou? E ele falou, e esse foi o nosso erro? Quer dizer, concluir uma obra inacabada é um erro? Quando todos os governos faziam o seguinte, eles pegavam aquilo que tinham, desfaziam tudo e começavam a fazer outra coisa. O governo Bolsonaro foi lá e concluiu o que não era concluído. Então a gente vive um cenário muito caótico, catastrófico. E as fichas começaram a cair. Deputado preso, gente que não pode mais falar. O nome de um remédio que tem mais de 70 anos não pode ser mais pronunciado. Um remédio para verme, ninguém pode falar mais o nome. Será que a ficha não caiu ainda? Que nós já estamos vivendo uma ditadura e que não é do ditador, que todo mundo achava que seria o ditador, que o tempo todo jogando nas 4 linhas da Constituição, que hoje nós temos aquela frase, Bolsonaro tinha razão. E ele tinha razão em muitas coisas, e eu ressalto que existem algumas coisas sim, que eles de repente erram daqui. Qual é o grande erro com o Bolsonaro que você... Quando você vai conversar com umas pessoas que dizem assim, eu não voto no Lula nem no Bolsonaro, e você pergunta por quê? Por que você não vota no Lula? Porque o Lula é ladrão. Bacana, isso é um fato. E por que você não vota no Bolsonaro? Porque ele é grosso. Então eu convido ele para comer um churrasco na sua casa. Mas ele roubou o país? Ele cometeu algum erro? Foi um erro intencional, como foi o erro do Lula, um erro sistêmico. Um esquema todo montado que foi completamente... E hoje nós estamos tendo acesso a tudo isso. Então o erro do Bolsonaro é falar alguma coisa com ele, da forma como ele fala. Então as pessoas vão buscando coisinhas muito pequenas. E o que é pior, Mário? E aqui eu quero chamar a atenção de você, conservador. Qual é o grande problema? O pessoal de esquerda, ninguém larga a mão de ninguém. Pode estourar o escândalo que for, eles estão lá. E não interessa se falou besteira, se fez besteira, eles não largam do outro, eles abafam, enganam, enrolam, disfarçam, não respondem as perguntas, mas eles estão lá. Nós, conservadores, qualquer coisa, não quero mais não. Eu não quero mais seguir o Bolsonaro, não. Nós não temos a mesma pegada, e isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós precisamos verdadeiramente entender que nós estamos numa batalha. E na guerra, eu posso estar do seu lado no campo de batalha, eu nem falo com você, mas naquele momento nós estamos lutando a mesma guerra. Um só propósito. Um só propósito. E é isso que precisa ser entendido. Né? Então assim, e as pessoas começaram, e principalmente nessa reta final, por isso que eu estou achando interessante demais e muito oportuno lançar essa mensagem, porque agora na reta final, uma coisa ficou clara. Uma coisa está claro, gente. Quando a gente olha o que foi 7 de setembro, eu estava lá na esplanada, você estava lá, a gente estava lá junto. Que coisa maravilhosa aquilo. E aquilo foi em Brasília, foi no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. E depois de 7 de setembro, continuou o processo até hoje. Inclusive fora do Brasil, o homem vai para o velório da rainha e chega lá, ele quebra todo o protocolo da Inglaterra.
Aonde esse homem pisa, ele é um fenômeno. Então, falando uma coisa séria aqui. Pelo que nós estamos vendo no cenário, e já o líder da pesquisa não pode nem tomar um café da manhã no restaurante do hotel que está hospedado. Então ninguém acredita mais nisso. Ninguém acredita mais nisso. A não ser que sejam realmente aquelas pessoas que eu acabei de falar, que são os fanáticos ideológicos, que ali pode ser o que for, que eles não vão abandonar. Okay? Que existem algumas pessoas que apoiam o Lula. Quem são essas pessoas? Primeiro, aquelas que se beneficiam da esquerda, caviar. A esquerda caviar. Né? A esquerda de iPhone, o socialista de iPhone. Né? Eu quero para mim tudo de luxo, e você... E o Lula, o próprio Lula, que é o pai dos pobres, acha um exagero a classe média ter 2 televisões, e ele anda fazendo a campanha dele no avião mais caro do mundo. Quer dizer, então, esse é o que apoia. O outro tipo de gente que apoia o Lula são aquelas pessoas que foram lobotomizadas. Os narnilopatas, como nós falamos, nós estamos em Nárnia. Esses homens foram lobotomizados, eles foram completamente roubaram o senso deles. Através da imprensa, a Rede Globo, a grande mestra nisso. Né? Então são essas pessoas que ainda apoiam o Lula, que ainda acreditam nesse homem. Mas a grande maioria hoje das pessoas acabou. Essa hegemonia que a gente falou do marxismo cultural acabou. Então hoje, num cenário que nós estamos vivendo hoje, não precisava nem de eleição. Não precisava de eleição. E por que nós estamos tão tensos? E por que está todo mundo tão nervoso? Nós, bolsonaristas, bolsomínio, gado, do jeito que você quiser me chamar, não tem problema. Nós estamos hoje vivendo um momento de tensão. Por quê? Não é estranho perguntar isso? Por que nós estamos tão tensos? Eu tenho pessoas que estão tendo problema de pico de pressão. Até domingo. O que vai acontecer? Por que a gente está tão assustado? Se a gente tem plena convicção de que o Bolsonaro está eleito no primeiro turno. Então tem alguma coisa de errado com essa eleição. E que eu não posso nem falar. Mas tem alguma coisa de errado com essa eleição. Mas eu quero finalizar, Mário, e povo brasileiro. Eu quero deixar um recado para a nossa nação. O Salmo 121, eu quero ler aqui, ele vai dizer assim, ó. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Nós estamos diante de uma pessoa. No sofá da sala de 2020, eu finalizei deixando uma mensagem para o presidente, que a ordem era para marchar. E eu falei nessa mensagem, quando Moisés está saindo do Egito rumo à terra prometida, eu falei que quando Deus abriu o mar, só o povo dele passou. Então, o que Deus fez era para o povo dele. Os egípcios tentaram passar e foram tragados. Ok? Esse homem aqui, ele passa assim e fala, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Essa pergunta, Mário, e você que está aí me acompanhando, essa pergunta é típica de alguém que está angustiado. É típica de alguém que está em algum momento de tribulação. De onde me virá o socorro? Ou seja, ele está aflito. Sim ou não? Se a pessoa está pedindo socorro, é porque ela está em algum momento de aflição. Mas tem um segredo. E é esse segredo que eu quero compartilhar com você. Ele está dizendo, eu elevo os meus olhos para os montes, para o alto. E pergunto, de onde me vem o socorro? Mas a partir do momento que esse homem olha para o alto, e ele contempla a majestade de Deus, e ele contempla os atributos de Deus,
a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade, a espiritualidade de Deus, quando ele contempla todas essas coisas, a sabedoria de Deus, a imutabilidade de Deus, quando ele contempla tudo isso, vem a resposta: ah, o meu socorro vem desse Senhor. E eu quero dizer para você, querido, você que está preocupado, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Bolsonaro será eleito no primeiro turno. Não adianta nenhuma trama contra isso, porque esse projeto é de Deus. Mário, nós subimos um monte no início da pandemia para orar, e eu dizia lá no monte: um dia eles saberão com quem eles estão guerreando. Todos esses pseudos imperadores que estão se levantando no Brasil, eles vão ser tratados diretamente pela mão forte do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Então, queridos, a minha mensagem é uma mensagem de paz. Descansemos em Deus. O mesmo Deus que deu a vitória para aquele homem, que era o improvável dos improváveis, assim como Gideão era o improvável, assim como tantos improváveis que nós tivemos na Bíblia, Bolsonaro é mais um improvável, que não tinha a mínima condição. Nenhum cientista político é capaz de explicar a vitória do Bolsonaro. Impossível. Sem recurso financeiro, um cara completamente desconhecido no cenário nacional, esfaqueado, ganha uma eleição contra todo um sistema. Será que o Deus que deu a eleição para o Bolsonaro não tem poder para dar a reeleição? Então que a gente descanse em Deus. Porque o salmista vai dizer assim, ó: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque ele viu que era algo grandioso demais. O nosso socorro, domingo, vem do Senhor. E quero deixar um recado. A partir desse cenário, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo no mundo a partir do Brasil. Então, naquela época, a ordem era para marchar. A ordem hoje é olhar para os montes, e é de lá que vem o socorro. Nós vamos vencer essa batalha. Esse Armagedon não é uma eleição, é Armagedon. Falei isso lá no início. É uma batalha espiritual, é uma luta do bem contra o mal. E o mal nunca vai prevalecer contra o bem. Nós retomamos o nosso senso de patriotismo. Nós voltamos a amar essa bandeira. E agora estão querendo tirá-la de nós. Mário, se você vê a foto da posse do Lula, não tem uma bandeira verde e amarela. É tudo vermelho. Aí vem dizer que agora o Bolsonaro está se apropriando. Não, ele está devolvendo para nós aquilo que nos foi tirado, o nosso senso de patriotismo. No programa Deus, Família e Pátria eu falo isso, que nós precisamos cuidar bem da nossa pátria terrena para que a gente possa ter acesso à nossa pátria celestial. Então é isso, meu povo. Vamos continuar amando essa pátria maravilhosa, esse país maravilhoso, esse país de gente boa, de trabalhador, gente que ama a liberdade. Você que está em dúvida, não brinque, não brinque, não corra o risco de perder a sua liberdade, como nossos vizinhos todos aqui da América do Sul já perderam. Igreja não se envolver com política, aí tá lá na Nicarágua lá, as feiras, os padres desaparecendo, as feiras sendo expulsos e a governo atropelando a religião. Então se você não falar de política hoje, você não vai poder falar da sua fé amanhã, ok? Então que Deus abençoe. Mário, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, e eu espero que essa mensagem aí possa ajudar muita gente a tomar decisões. Nós que agradecemos, pastor João Alexandre, pelo esclarecimento, né, pelas informações, nesse sofá no quintal. Era na sala, passou que era na sala quintal. Vamos ver como será o próximo, né? Amém. Onde será. E nós agradecemos pelo esclarecimento, né, e agradecemos também as pessoas que estão nos acompanhando, assistindo, avaliando, né, desfrutando desse momento aqui, né, de informação, né, e de informações no geral. Gostaríamos de agradecer por isso. E nós podíamos encerrar com uma oração, né? Amém. Podíamos orar então? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, que momento que nós chegamos, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque nós sabemos que era impossível
o Bolsonaro ser eleito naquela ocasião. E também muitos acreditaram que era impossível ele conseguir chegar até aqui, e ele chegou porque o Senhor o sustentou. Ó Deus, eu quero declarar que nós continuamos confiando no Senhor. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre nossa nação. Não importa quais são as tramas e as artimanhas do inimigo, todas cairão por terra, porque tu estás se levantando do teu trono, dando ordem aos teus anjos, e nós vamos ver o grande livramento do Senhor, conforme o Senhor disse em 2 Crônicas, capítulo 20, para o rei Josafá: nessa peleja vocês não terão que pelejar, porque essa peleja é tua, Senhor. Pai, eu tenho certeza que domingo nós estaremos celebrando a vitória do nosso presidente Bolsonaro. Nós estaremos celebrando a vitória dele no primeiro turno. E os inimigos serão confundidos pela tua destra fiel. Deus, obrigado por esse país maravilhoso. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá. Obrigado por não permitir que o inimigo lograsse êxito sobre nossa nação. E eu tenho certeza que o Brasil é a resposta para o avivamento e para a reconstrução do cenário político, social e espiritual, não só no Brasil, mas como em todo o continente, Senhor, em todos os continentes. Obrigado, Jesus, pela tua mão poderosa. Obrigado pelo teu poder, porque foi dado a ti todo o poder na terra e no céu. Por isso nós estamos aqui, anunciando que o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos.